a gente está em época ainda um período eleitoral, né, então, muitas notícias falsas acabam se espalhando e eu queria que você começasse dando algumas dicas de como, identificar aí o que que é notícia de fato e o que que pode ser um conteúdo falso ou enganoso. Olha, em geral, a desinformação ela se vale de um fenômeno que a gente conhece como engenharia social. Então, em linhas gerais, ela tenta explorar algumas vulnerabilidades da sociedade. E nós, como seres humanos, a gente tem uma série de vieses, certo? A gente quer estar certo a todo momento, a gente não quer encontrar informações que vão contra as nossas ideologias, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. Então, uma regra de ouro para a desinformação é basicamente essa: se é bom demais para ser verdade, talvez não seja verdade. Então, assim, a gente tem que sempre desconfiar do que a gente vê na internet, a gente tem que sempre buscar a fonte daquela informação e entender exatamente como aquilo aconteceu, quem está falando para você que aquilo aconteceu e quais são os dados que aquela pessoa está citando para corroborar aquela informação que está sendo compartilhada numa rede social ou na internet em geral. Então, é sempre importante estar atento, né? Entender que esse ecossistema de informações digitais ele está tentando a todo momento explorar essas suas vulnerabilidades para você acreditar em algo simplesmente porque você quer acreditar. Então a gente precisa virar essa chave, né? Acho que esse é o primeiro passo. Tá, você citou uma coisa bem, importante ali, você falou a desinformação. Eu queria que você falasse a diferença entre fake news e desinformação, porque, né, elas parecem ser a mesma coisa, mas acho que não são. Explica pra gente aí, João. Em geral, acadêmicos, na literatura em si, a gente vai usar fake news quando você está diante de uma notícia que quer ser notícia, mas não é, né? Então, ela tem a roupagem de notícia, ela usa um link que parece o link de algum jornal que existe, mas quando você vai ver mais atentamente, não é um jornal que existe, ele só está usando uma palavra semelhante, um nome semelhante, se veste de notícia no sentido de que a linguagem também é jornalística para tentar enganar o interlocutor. Então, em geral, se usa fake news para esses casos. Desinformação é algo muito mais amplo, é o fenômeno em si, né? São informações distorcidas para tentar fazer com que as pessoas acreditem em algo que não ocorreu, para tentar moldar a percepção das pessoas a respeito de algo com informações distorcidas, falsas, inventadas, o que quer que seja. Mas também é um debate super interessante na literatura, na academia, a respeito do termo fake news estar muito impregnado hoje de concepções políticas, certo? Ele já se transformou em arma política. Então, mesmo aquela pessoa que você sabe que espalha fake news, isso já está comprovado, as coisas já foram desmentidas, essa pessoa vai usar o termo para acusar os opositores de praticarem, entre aspas, fake news contra essa pessoa. Então se transformou numa arma política, né? Eu nunca vou esquecer, eu estava uma vez nos Estados Unidos, na época que eu estudava por lá, eu encontrei na beira de estrada, numa loja de conveniência, um botão com frases pré-carregadas do Donald Trump, onde ele acusava as pessoas de fake news. Né? Então ele falava, isso é fake news, mídia é fake news, meus opositores são fake news, tudo é fake news. Então fake news acabou se transformando num conceito muito político que por isso é quase que imprestável de um ponto de vista científico. Não que ele não seja não, a gente não possa usar ele de um ponto de vista político, informacional, nada disso. Mas para o estudo, a gente prefere muitas vezes o termo desinformação. Acho que ele engloba mais fenômenos, ele é um pouco mais completo e conceitualmente ele é mais preciso. Mas as diferenças são mais ou menos por aí. Perfeito. Eu queria que você desse, assim, algumas dicas práticas. Por exemplo, recebeu uma mensagem com um título muito chamativo, sei lá, verificar se tem erros ortográficos. Tem algumas características desse tipo de notícia que quer espalhar desinformação que os ouvintes eles podem estar atentos, João? Claro, e aí vai depender muito de qual tipo de desinformação você está diante. Se está diante de uma desinformação que se apresenta como texto, às vezes você vai ter que ter outros cuidados do que quando você está diante de uma desinformação que se apresenta como imagem, por exemplo. Mas no caso do texto, é isso que você mencionou. Então você tem que ter
cuidado para olhar a linguagem e perceber, será que isso daqui realmente é uma linguagem profissional? Será que realmente está citando fontes? Será que você tem, né, links para outras notícias quando necessário? Porque é uma prática jornalística hoje na internet, né? Uma boa prática, uma boa conduta profissional. Então, são esses elementos que vão indicar para você, opa, talvez eu esteja diante de algo que é amador, e talvez por ser amador, essa pessoa está tentando me enganar, está tentando me desinformar, né? Então é isso, é notícias que são boas demais para ser verdade em geral, né? É isso que eu falo, por isso que você tem que voltar para aquela ideia da engenharia social. Ele está querendo te fazer acreditar em algo que você já quer acreditar, você já é predisposto a acreditar. Então tem essa questão. Agora, quando você vai para outros campos, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, porque aí entra, né? Óbvio que hoje, com o texto, a gente já entra também no campo da inteligência artificial, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT, outros LLMs, né? Modelos de linguagem natural, eles conseguem gerar pseudonotícias, né? Então você pede ali para ele gerar um texto em formato e com linguagem jornalística, ele vai tentar fazer né, alguma coisa nesse sentido e você pode espalhar isso nas redes sociais. Agora, quando você entra no campo das imagens, dos vídeos, as coisas ficam ainda mais complexas, porque a inteligência artificial está se tornando cada vez mais avançada, né, eficiente em gerar essas novas imagens, esses novos vídeos. E aí surge um fenômeno que a gente chama de deepfakes. As deepfakes é a possibilidade de você pegar material na internet que já existe. Então, você vai lá na rede social de um determinado candidato coletar fotos, você tem um áudio dele no WhatsApp que ele já, né, encaminhou para os seus eleitores, para a sua rede de contatos, etc. Você vai pegar todo esse material, vai jogar dentro de uma plataforma que funciona com base em inteligência artificial, e aquela inteligência artificial vai fazer basicamente isso. Ela vai olhar para como essa pessoa se parece, quais são suas expressões, etc., porque esse material está na internet, vídeos, fotos, etc., e o tom de voz, o timbre, né, os trejeitos, etc., pelos áudios. E ela vai juntar tudo isso, combinar tudo isso, e vai criar uma persona digital que vai fazer e falar coisas que aquela pessoa nunca fez nem falou na vida real. E aí vai sair um vídeo hiper realista da pessoa falando algo que ela nunca disse, fazendo algo que ela nunca disse. Esse tipo de desinformação é a mais problemática hoje em dia, né? E é com isso que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, está se preocupando. A Justiça Eleitoral está muito preocupada com isso. Porque você olha, esse é um ano hiper eleitoral, né? 2024. Aí você olha para outras eleições ao redor do mundo e você vê que esse tem se tornado um problema gigantesco, né? Só para te dar um exemplo, na Índia, as eleições na Índia acabaram de terminar, né? Duram 6 semanas, é uma mega eleição, quase 1 bilhão de eleitores. Na Índia, as autoridades eleitorais não anteciparam esse problema, ou se anteciparam, não fizeram o suficiente para combatê-lo. E aí teve um boom de deepfakes nas eleições indianas, a ponto de alguns candidatos reviverem, ressuscitarem os seus antepassados que foram políticos, né? Então eles são herdeiros políticos do seu pai, do seu avô, né? Que já se elegeu há anos antes. E aí eles gravaram vídeos daquela pessoa, como se ela estivesse viva, falando: votem em fulano de tal, no meu filho, é muito importante para continuar o meu legado. Eu posso ter partido, mas eu continuo com vocês em coração. Então, assim, essas notícias viralizaram na Índia e tiveram um impacto grande, né, na formação da vontade do eleitorado. Então, assim, essas questões tornam o fenômeno da desinformação ainda mais complexo. A desinformação é um camaleão, né? Ela vai mudando conforme a tecnologia muda também. Então, se em 2016, 2018, nossa preocupação era com texto, agora a nossa preocupação são com vídeos hiperrealistas que podem até mesmo ressuscitar pessoas. Não, a gente tem até, acho que foi em 2023, a foto do Papa com uma jaquetona, que era uma Exato. imagem, né, manipulada, e aquilo se espalhou. O Papa, inclusive, ficou super fofinho com aquela jaqueta, mas não era ele, né? Exato. Sim. E na política a gente utiliza aí de uma forma não legal, né? As pessoas utilizam. E tem como algumas características que as pessoas podem tentar identificar quando a gente fala de imagem, principalmente de vídeo?
Felizmente, ainda assim, tá? Mas por que que eu estou fazendo esse adendo logo no início da minha resposta? Por enquanto é possível. Então, quando você olha, por exemplo, para a imagem do Papa usando a jaqueta puffer branca, né? Ela é 100% gerada por inteligência artificial, né? Com base em fotografias e né, materiais que a inteligência artificial pode facilmente encontrar na internet, que foram usados, inclusive, para treinar essa inteligência artificial. Então, por isso que ela tem essas referências, né? Mas se você for olhar para aquela imagem, geralmente, com pessoas, a inteligência artificial tem muita dificuldade em gerar com precisão algumas partes do corpo que não aparecem tanto em imagens na internet, tá? Porque como ela é treinada com essas imagens, ela consegue imaginar muito bem aquilo que ela vê. Aquilo que ela não vê, ela inventa, né? E às vezes ela inventa de uma forma não humana. Então, se você for reparar, as mãos na imagem geralmente são mais distorcidas, ou às vezes você tem mais dedos ou menos dedos, né? As orelhas também, elas acabam saindo distorcidas ou com uma aparência nada humana, porque ela está tentando completar a imagem com informações que ela não tem. Né? Agora, o rosto, a feição, as roupas, né? O corpo em si, tudo isso é muito preciso. Tudo isso é direto no ponto. Esses outros elementos, esses detalhes, às vezes eles saem um pouco esquisitos e um pouco distorcidos. Isso pode ser um indicativo de que aquela imagem foi gerada por inteligência artificial. Então, essa é uma primeira forma de você tentar identificar isso. Em vídeos, você vai ter que ficar atento para questões como, por exemplo, quebras na imagem, né? Então, assim, de um frame para o outro, você percebe que alguma coisa saiu do lugar muito rapidamente, de uma forma não humana, né? Não natural, não orgânica. Então, você tem que ficar a treinar teu olho para essas diferenças, né? Isso ainda é possível de ser feito, mas muito em breve não será. Essa é a grande questão, porque a inteligência artificial está se tornando cada vez melhor, cada vez mais eficiente, e ela vai aprender a corrigir essas distorções para que a imagem seja ainda mais realista, para que o vídeo seja ainda mais realista. E a gente está chegando lá muito rapidamente. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias, e aí que, por exemplo, a regulação do Tribunal Superior Eleitoral entra e acerta em cheio, quando ela exige, por exemplo, que quando você for usar a inteligência artificial para gerar material de campanha, e só uma questão que é importante, deepfakes estão proibidas nas eleições de 2024, né? Então, esses vídeos que são criados com inteligência artificial para fazer parecer que alguém fez algo ou disse algo, isso não pode. Mas você ainda assim pode usar a inteligência artificial para, por exemplo, criar o teu logo de campanha, para criar um jingle, né? Tudo isso é possível ainda, né? E a Justiça Eleitoral só vai lá e regula isso. E o que que ela disse? Ela disse, olha, você tem que dizer expressamente para o eleitor e para a eleitora que você usou a inteligência artificial para isso, e essa mensagem tem que ser clara, tem que ser explícita, né? Como, por exemplo, usar uma marca d'água, né? Ou então um banner embaixo da imagem dizendo imagem gerada com inteligência artificial, para que o eleitorado possa fazer essa distinção e entender, opa, né? Esse candidato, essa candidata usou inteligência artificial, essa não é uma imagem 100% criada por humanos, ou então não é bem uma fotografia, é algo imaginado, enfim, qualquer coisa do gênero, para que você possa fazer essa distinção na prática e formar a tua vontade enquanto eleitor, enquanto eleitora, com base nessa informação. Então, acho que isso é muito importante, ter transparência a respeito do uso dessas ferramentas. Porque aquela questão, como a gente já aprendeu em relação à internet e às plataformas digitais, não adianta a gente é, resistir, né? Elas estão por aí, elas vão continuar sendo usadas por milhões de pessoas. Então, o mais importante é você direcionar o uso dessas ferramentas para algo bom, né? Não para algo ruim. Tá? Mais ou menos nesse ponto que a gente se encontra hoje, tentando encontrar ferramentas para tornar o uso mais transparente, mais responsável e assim por diante. Agora a gente tem muito conteúdo falso que circula pelo WhatsApp, pelo Telegram. Enfim, a ideia é sempre checar se é de algum site confiável antes de repassar, porque as pessoas acabam repassando, né? Enfim, acha aquilo legal, acha que é verdadeiro, né? Movido ali por ter algo que, né, ainda reafirme suas crenças políticas ou outras. Então, a ideia é que você, antes de repassar,
vamos dizer assim, veja se é de um site confiável, pelo menos, para não sair espalhando, porque também, se você ajuda a espalhar esse tipo de notícia, você também está, de certa forma, indo contra uma legislação ou não? Perfeito. Olha, essa é uma questão super interessante em relação ao WhatsApp, Telegram e, né, serviços de mensageria privada em geral. Qual que é a grande questão? No Brasil, hoje, a gente tem um problema muito grande de conectividade, né? Então, as pessoas que têm um celular, que têm um plano, elas, em geral, vão ter aquele plano que, por exemplo, não desconta do pacote de dados quando ela usa o WhatsApp, mas desconta quando ela acessa o navegador, né? Isso é um problemaço, porque daí o que acontece? Lá pelo dia 7, 8 do mês, a pessoa já esgotou o pacote de dados dela e ela só consegue usar o WhatsApp, certo? E aí que entra o problema, porque daí ela vai receber aquela mensagem pelo WhatsApp e ainda que ela queira verificar aquela informação, ela não vai conseguir. Porque como que você faz para verificar essa informação? Para verificar essa informação, você tem que se lembrar do seguinte: nossa, a internet é muito maior do que o WhatsApp. Nossa, a internet é muito maior do que o Facebook. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa informação, colocar num buscador, como o Google, e ver se tem outras notícias falando a mesma coisa, porque esse é um bom sinal da notícia ser verdadeira ou não, né? Porque a gente vive em um mundo onde tanto a ciência quanto a informação de qualidade, elas são corroboradas de forma descentralizada, certo? Então, assim, se só um cientista está falando uma coisa, será que isso é verdade? Agora, se você tem 500 cientistas em diferentes universidades do Brasil falando a mesma coisa, esse é um bom indício de que aquilo é verdade. E a mesma coisa com jornalistas. Tem só um cara falando aquilo, será que isso é verdade? Agora, tem 500 outros veículos de imprensa falando a mesma coisa, esse é um bom indicativo de que aquilo é verdade. São diferentes fontes que estão ali, né, validando aquela informação. Quando você coloca isso no Google, isso é facilmente percebido já, porque você vai ver 500 links de notícia com a mesma informação, ou então você já vai ver de cara, né, um link falando assim, olha, isso é mentira, tá aqui por quê? Né? Alguém já checou aquela informação. Só que às vezes as pessoas não têm acesso a esse mecanismo porque o pacote de dados acabou, né? Então é muito difícil você combater a desinformação quando a conectividade no Brasil é essa, né? Quando as pessoas, infelizmente, não têm acesso a esses serviços. Então, essa é a primeira questão. Sobre, eventualmente, você estar violando a lei, né? Praticando um ilícito ou qualquer coisa do gênero, hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem uma definição sobre isso, e eu digo infelizmente não porque eu quero que essas pessoas sejam responsabilizadas, mas porque falta muitas vezes previsibilidade e segurança jurídica, né? A gente precisaria definir como isso vai acontecer na prática. E aí entra uma distinção super interessante entre o que a gente chama de desinformação, né, como eu já mencionei, e misinformation, né, do inglês, que não tem uma tradução tão boa, mas seria, né, uma informação de má qualidade ou qualquer coisa do gênero. E a diferença entre esses dois fenômenos é o seguinte, né? Desinformação é quando você tem uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas que tem a intenção de enganar os seus interlocutores e vai lá, né, distorcer as mensagens e encaminhar isso na internet. Misinformation é a galera que está na ponta, é a pessoa que recebe aquela informação distorcida, mas acreditando ser verdade, repassa, né? Então, assim, como fenômeno, tudo isso, né, uma coisa depende da outra, porque um é audiência para o outro, né? Então, um tem a intenção, o outro é enganado, basicamente. E aí a gente tem que se questionar, assim, se a gente for pensar em termos de responsabilidade, por exemplo, será que a responsabilidade é a mesma? Evidentemente que não. A pessoa que está ali querendo enganar, ela tem uma responsabilidade diferente da pessoa que simplesmente é vítima e manda aquilo adiante. Embora as duas estejam contribuindo para a proliferação da inverdade, da mentira, né, as responsabilidades são distintas. Só que para você fazer essa distinção na prática, assim, é muito complexo, muito difícil mesmo, né? Alguns autores vão falar, olha, a desinformação ela é sofisticada, ela é altamente organizada, então tem dinheiro envolvido, alguém está financiando ou no mínimo alguém está lucrando com aquela prática. Então vamos seguir o dinheiro, né? Assim como se segue o dinheiro para você fazer uma investigação de lavagem de dinheiro, por exemplo, vamos seguir o dinheiro para entender quem financia.
quem se beneficia, né? Porque certamente a tia e o tio do WhatsApp lá na ponta que só reencaminhou a mensagem, essas pessoas não estão se beneficiando financeiramente com aquela prática, né? Tem outras pessoas que estão de fato lucrando e ganhando dinheiro. Essa pode ser uma possível tática de combate à desinformação e pensar em diferentes graus de responsabilidade. Mas ainda assim a gente, né, o que é mais difícil desse debate, dessa discussão, é que a gente ainda está engatinhando em termos de combate à desinformação, e eu não vejo melhora, para ser bem sincero nisso, porque a desinformação muda muito rapidamente. É que nem eu falei para você, a gente começou com o texto, a gente já está falando de imagem, de vídeo, etc. Assim, é uma briga de gato e rato, na verdade, né? É isso, no fim. A gente tem que correr atrás do prejuízo e o prejuízo está sempre na nossa frente. Com certeza. Bom, João, para finalizar, a gente também tem agora nas eleições iniciativas do TSE, do TRE Paraná, como o Gralha Confere, que são aí alguns canais para as pessoas também conferirem se a notícia ou aquele conteúdo é falso ou não, né? Exato. Então, a justiça eleitoral no Brasil, ela há muito percebeu que isso seria um problema e que a gente precisa endereçar isso de um ponto de vista institucional mesmo, né? Então, a justiça eleitoral vem fazendo muitas ações interessantes de combate à desinformação. Você citou o Gralha Confere aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que, né, vai se tornar ainda melhor para as eleições de 2024, né? Tem várias propostas e projetos sendo avaliados para, inclusive, né, integrar isso em chatbots, né, para que depois eles sejam disponibilizados, por exemplo, em plataformas como o WhatsApp, para facilitar o acesso à informação pela população, de informações falsas que já foram conferidas, já foram checadas e tem lá, né, todas as fontes indicando que aquilo não é verdade, então isso é super importante. O Tribunal Superior Eleitoral tem, né, o sistema de alerta de desinformação sobre as eleições, esse é o nome do sistema, e nesse sistema você não só é alertado de desinformação sobre as eleições, sobre o processo eleitoral, como você também tem um canal de denúncia, que eu acho que é super importante também. Então, se você está na dúvida se uma informação é verdade ou não, se você tem certeza que ela não é verdade, mas ela continua circulando por aí, você pode mandar isso para o Tribunal Superior Eleitoral por meio, né, através desse canal de denúncia, e aí essa informação vai ser verificada e as medidas, né, concretas de combate serão adotadas pela Justiça Eleitoral. Então, assim, existem vários mecanismos, várias ferramentas hoje que estão, né, disponíveis para o eleitor, para a eleitora, e é mais uma questão de você virar a chave, né, de você se tornar também não uma pessoa que vai encaminhar a desinformação adiante, mas uma pessoa que vai falar, olha, a desinformação termina em mim, e agora eu vou denunciar, ou agora eu vou conversar com o meu interlocutor e vou mostrar para ele todas as informações que comprovam que aquilo não é verdade. Não que isso vá funcionar em todos os casos, né? A gente sabe que não é assim. Às vezes a pessoa simplesmente quer acreditar porque quer acreditar, e essa é uma questão com a qual a gente vai ter que lidar de um ponto de vista de construção democrática no Brasil e no mundo, né? Então, pensar em como melhorar a nossa deliberação, como melhorar as nossas conversas democráticas em si, né? Isso também faz parte do jogo, né? Querendo ou não, a gente vive numa democracia e não vence aquele que grita mais alto, né? Então a gente precisa se conscientizar disso, mas em termos de desinformação, assim, não faltam ferramentas, não faltam mecanismos para combater isso, é mais uma questão do eleitor e da eleitora falar, eu vou me transformar nesse agente de combate à desinformação também e auxiliar nesse esforço, que é um esforço coletivo. Independente das suas paixões ou, né, enfim, políticos, porque a gente tem a questão da política que passa muito pela questão mais da emoção, né, do que a gente sente, não muito do intelecto, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para isso que está acontecendo agora, de tentar, né, de uma forma racional, deixar nossas paixões políticas um pouquinho de lado e repassar realmente coisas que a gente saiba que são confiáveis, que vêm de grandes jornais, assim, ou de vários jornais, como você mesmo falou, e não de um só. Então tá bom, muito obrigada, viu?